Assim, lembranças que eu tenho assim da minha infância, que jamais vou esquecer, são de histórias contadas por pessoas de mais idade, por idosos, vô, padrinho, madrinha, os próprios vizinhos, idosos contando histórias para as crianças e também para os adultos. Esse projeto eu achei sensacional e realmente me emociona conversar sobre este assunto. Hoje eu estou trazendo o diretor executivo de administração da Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica, a FebraFarma, o Jorge Dias, que vem nos falar de um projeto maravilhoso que resultou num livro. Me conte a sua história. Prazer te receber, parabéns já de antemão, viu, pela iniciativa. São idosos contando as suas histórias de vida, as suas vivências, as aventuras também, não é? Sim, sim. O prazer é meu estar aqui representando a Federação, a FebraFarma. E o livro é o resultado de um projeto de um ano, né? A gente fez parceria com as universidades de comunicação e os estudantes de jornalismo atuaram como voluntários visitando idosos abandonados em asilos, ouviram os relatos desses idosos e colocaram essas histórias em formato de livro. A Federação, a FebraFarma, publicou esse livro mês passado. A gente lançou esse livro em todas as livrarias Saraiva, em todo o país, e está fazendo muito sucesso. Eu acredito, porque as histórias, a riqueza, não é? A memória, as épocas que eles viveram, isso aí nos acrescenta muito. Sim. Nós temos muito que aprender com os idosos, eu acredito nisso. É verdade. A gente tem, inclusive, relatos nesse livro que tem um paralelo com a história do país. Tem a história da senhora que conheceu o primo do Lampião, e ela faz um relato sobre isso. Tem a senhora que enfrentou o presidente Getúlio Vargas na época, porque o marido era militar e foi preso. Enfim, são histórias emocionantes e muitas lições de vida para todos nós. Esses idosos, eles têm estados diferenciados? Vocês reuniram idosos de uma parte do Brasil, que tu estás falando agora de uma história que aconteceu provavelmente no Nordeste. Isso. E a outra que pode ter acontecido em São Paulo, no Rio de Janeiro, não é? Foi Rio, A gente tem inicialmente nesse programa social 10 estados, né? Então começamos com 10 estados, Porto Alegre, a gente tem 2 histórias aí de estudantes da UBRA, interessantíssimas. Todo o sul do país até São Paulo está contemplado no livro. Depois a gente tem Goiás, Brasília, Recife, especificamente a capital. A gente tem Rio de Janeiro. Enfim, são 10 estados e esse ano mais 10 estados serão inseridos no programa para o próximo livro, que sai em junho. Maravilha. Olha, são histórias fantásticas que eles realmente têm para nos contar. São idosos abandonados. A maioria abandonados. São histórias tristes ou não necessariamente? Nós temos muitas histórias de perdas. Eu acho que a maior parte, né, desse pessoal que se encontra abandonado e que precisa de alguém para visitar e dar uma atenção, esse é o foco do programa social, eles têm relatos, na maioria das vezes, tristes, de grandes perdas, de filhos, por exemplo. Você tem uma história no livro de um filho que casou, morava com a mãe, continuou morando com a mãe e num determinado momento ele expulsou a mãe de casa e não colocou a mãe no asilo. Ele jogou a mãe na rua e a mãe foi procurar um asilo para poder sobreviver. Aprendeste alguma coisa lendo esse livro? Fora que não se deve jamais abandonar os nossos idosos, eles que nos cuidaram quando nós éramos crianças e devemos ter incomodado um monte, né? Quer dizer, nós temos que ter uma paciência, um carinho, um amor muito grande para com eles. Mas fora esse lado do sentimento, aprendeste alguma história de vida aqui? Eu acho que a todo momento, não só com as histórias, mas com as visitas que a gente também faz. Antes de lançar o programa, eu visitei pessoalmente 18 asilos, né? E essa ideia de já ter um programa focado, que seja uma referência nacional para os idosos, é antiga. Então, respondendo a tua pergunta, eu aprendo e tenho certeza que vou aprender muito mais. E todos nós, todo mundo que adquiriu o livro, além de estar ajudando os idosos, que é um dado muito importante, é que toda a receita com a venda desse livro será integralmente doada aos asilos, para que esses asilos usem os recursos em benefício dos idosos. O livro está à venda na livraria Saraiva. São 59 crônicas reunidas aqui, neste que a gente espere que não pare como o primeiro exemplar, que venham outros por aí e que o projeto dê continuidade para que a gente possa ouvir mais idosos em todo esse Brasil. Parabéns pela iniciativa, realmente, olha, a FebraFarma está de parabéns por esse projeto maravilhoso
maravilhoso que vocês estão desenvolvendo. Eu te agradeço e espero que a gente continue cada vez mais. O projeto tem a obrigação de lançar pelo menos 4 livros, né? Mas estaremos, com certeza, se depender da Febrafarma, continuando com o projeto, porque ele tem uma parceria com Fome Zero, e o compromisso com Fome Zero são 4 anos. Mas, no que depender da indústria farmacêutica e da Febrafarma, o projeto continua eterno, se Deus quiser. Obrigada, Jorge, mais uma vez, parabéns. Eu vou ler, vou me deliciar com essas histórias. Esse é um presente para você. Adorei, com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer em recebê-lo. A seguir, nós vamos conversar com o Paulão do vôlei, né? O nosso campeão olímpico. E agora que nós estamos nessa super comemoração, são